Oi, curioso! No vídeo de hoje vamos falar sobre o novo coronavírus. Temos uma participação bem especial do Dr. Joseph Fabiano, que é um médico clínico, nefrologista intensivista que faz parte há 15 anos do Projeto Sol. Aproveitem bastante esse conteúdo. Pessoal, gostaria de, primeiramente, agradecer ao convite que me foi feito pela professora Maria Aparecida Gomes, a Cidinha, para participar de mais esse projeto dentro do Projeto Sol, que é a abordagem de uma série de temas relacionados à Covid-19. Aqui nós vamos falar sobre os aspectos gerais e epidemiológicos da Covid-19. Em primeiro lugar, gostaria de declarar que não tem nenhum conflito de interesse nesse tema que eu vou abordar. Bom, em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial de Saúde recebeu a notificação da ocorrência de uma pneumonia atípica de etiologia desconhecida em um grupo de pacientes na China. Esses pacientes, eles apresentaram um quadro de síndrome gripal aguda, ou seja, um quadro gripal com febre, cefaleia, mialgia, mal-estar geral, tosse, fadiga, diarreia. Além disso, esses pacientes apresentavam também odinofagia, perda de apetite, anosmia, ou seja, a perda do olfato, disgeusia, que é a perda do paladar, conjuntivite, ou seja, olhos vermelhos irritados, congestão nasal, artralgia, que são as dores nas articulações, vertigem. Ou seja, um espectro de sintomas que variaram muito de paciente para paciente, com algum deles ocorrendo com maior incidência, como principalmente a febre, a tosse, a mialgia, o mal-estar, e a perda de apetite. Esses pacientes apresentaram, na evolução da doença, uma síndrome respiratória aguda grave, que era caracterizada pela febre persistente, com dispneia, que é a falta de ar, insuficiência respiratória aguda, com apresentação de hipoxemia, geralmente a hipoxemia grave, uma taquipneia com frequência respiratória muito elevada, com esforço respiratório em uma fase mais evolutiva da doença. E, interessantemente, esses pacientes, mesmo muitas vezes com hipoxemia grave, não queixavam de falta de ar. Então, é uma característica dessa doença, que é um aspecto interessante, principalmente pelo comprometimento do sistema nervoso central pelo vírus, na área da percepção da dispneia. Os pacientes, eles evoluíam posteriormente com hipotensão arterial, prostração importante, alteração do sensório com confusão mental, diurese reduzida e um quadro de sepse. Nos casos mais graves, havia comprometimento de outros órgãos, que é o paciente com Covid grave, com a resposta imune desregulada, com falências orgânicas e sepse. Ou seja, a sepse é caracterizada exatamente por isso, por uma resposta desregulada, falências orgânicas e óbito. Então, a sepse e o choque séptico, que é a paciente com sepse com hipotensão grave, culminando muitas vezes com a morte. Quando eles depararam com esse espectro de pacientes, com esse espectro de sintomas, a questão que se perguntava, é uma nova doença, doença inflamatória, infecciosa. Se for infecciosa, qual agente, quais fatores de risco, qual o desfecho, letalidade. Entramos em um processo de alertas, e nos poucos dias que se seguiram, foi feita, a partir de coleta do lavado broncoalveolar de um desses pacientes com a doença, a identificação de um novo coronavírus. Ou seja, a partir de um aparelho,
aspirou-se a secreção brônquica e nesse material foi isolado esse novo vírus, né? E essa aqui é a publicação da documentação, né, desse quadro com infiltrado inflamatório importante, né, um comprometimento extenso do pulmão, né, e na tomografia via-se aí famosas imagens em vídeo fosco, principalmente periférico, mas muitas vezes com comprometimento extenso do parênquima, né, e na microscopia o que se via era realmente os efeitos na célula, né, epitelial tipo 2, pulmonar principalmente, né, com comprometimento grave e morte dessas células. Né? Posteriormente foi visualizado o vírus nesse material, né, e passou-se então a ver que estávamos diante de uma nova doença. Em meados de janeiro de 2020 foi realizado seu sequenciamento genético. O novo coronavírus foi então denominado pela OMS como SARS-CoV-2, o causador da doença denominada então de Covid-19. Em 23 de janeiro de 2020, né, estabeleceu-se, né, um método de diagnóstico, né, muito bom, apesar da sensibilidade variada, dependendo do modo que se coletava o material, né, o teste de RT-PCR, né, ou seja, PCR em tempo real, com ciclos, né, e ele tornou-se disponível em kits, facilitando o diagnóstico em massa da doença. Aqui foi ainda é, né, um centro GISAID, né, de coleta das informações dos genomas dos diversos tipos de mutações e variantes desse vírus, né, ao longo do tempo, que ainda está ativo até hoje. Foi feito o estudo filogenético do vírus, né, e após o surto inicial, houve um espalhamento rápido com curva exponencial, levando o governo da China, então, a decretar o quadro de epidemia. O vírus se espalhou rapidamente pela Ásia, posteriormente para a Europa e o resto do mundo, incluindo a América Latina e o Brasil. A Organização Mundial, então, decretou em 11 de março de 2020, né, considerando o número de países e pessoas atingidas do quadro de pandemia. Aqui foi um dos estudos ainda, na fase ainda ali até o meio do ano passado, mostrando o comprometimento inicial aqui, a ocorrência lá em Wuhan, na China, e posteriormente o comprometimento, né, nos diversos continentes aqui, né, incluindo aí a Ásia, né, a Europa e as Américas. Até o final do ano passado, né, quando haviam ainda 59 milhões de casos, né, com 1 milhão e 300 milhões de óbitos, com 37 milhões de recuperados. A gente via que a pandemia ainda iria mostrar a sua gravidade, né, e seu poder de destruição, quando ainda ela estava iniciando, né, a onda maior na Índia, por exemplo, né, e ainda viriam as ondas no Brasil. Nos primeiros 11 meses após o início de tudo, né, só no Por Médio haviam 73.600 artigos publicados. Para você ter uma ideia, né, são 73 mil artigos em 326 dias, ou seja, 225 artigos publicados a cada dia no Por Médio sobre os diversos aspectos de estudo da doença. Na fisiopatologia da doença, o que se vê é exatamente o indivíduo inalando, né, as partículas virais que estão dispersas no ar, eliminada pela tosse, pelo espirro, né, e se mantendo ainda por algum tempo, principalmente nos locais fechados, né, em suspensão no ar, aptas a serem aspiradas por algum ser humano. Ele, então, coloniza, né, ele invade as células do trato respiratório superior, posteriormente atingindo o trato respiratório inferior e, com isso, chegando e invadindo as células
né, a partir dos receptores da angiotensina, né, da enzima de conversão da angiotensina, e ativando, obviamente, as células inflamatórias, aqui no caso, os monócitos, macrófagos, né, celulares, com ativação neutrofílica, né, de outras células, com a produção do interferon na tentativa de conter o vírus, né, e ativando respostas sistêmicas em relação para tentar combater o vírus. Isso aqui são só diagramas mais simplificados, para você ter uma noção, né, que esses vírus, eles, uma vez dentro da célula, ele passou a ter mecanismos de inibir a produção do interferon tipo 1, né, e com isso promover o escape das células imunes. Além disso, outros mecanismos, né, de evasão imune passaram a existir, como as mutações virais e a exaustão imune dos indivíduos contaminados, né, infectados. Além disso, o desvio da resposta imune, principalmente a TH2. Esse vírus se ligava nos receptores das células e fazia a internalização, a replicação, e com isso eram eliminados e excisados das células hospedeiras, né, e passando a se multiplicar em todo o organismo. No tecido pulmonar, o vírus ativava, então, o macrófago, né, uma resposta muito importante, né, local, com produção de citocinas, TNF-alfa, a interleucina 1 e a 6, citocinas extremamente ativadas nesse processo. Com isso, com quimiotaxia para neutrófilos, monófilos, linfócitos, né, e gerando uma série de cascatas dentro do tecido pulmonar de reações e alterações fisiopatológicas, né, com alteração da permeabilidade vascular, ativação de sistemas sininas, calicreínas, comprometendo mais ainda essa permeabilidade capilar, com isso, né, promovendo edema pulmonar importante, espessamento do intestício, produção da membrana, inflamação da membrana hialina, né, e, além disso, né, promovendo o sistema de coagulação, ativando o sistema de coagulação da microcirculação, melhor falando, e com a ativação dessa coagulação, formação de trombos na microcirculação, comprometendo a perfusão do órgão, e aí, obviamente, a função do órgão mais ainda comprometida, com produção de xantes, né, e de edema alveolar não cardiogênico, comprometendo a difusão do ar e com consequente hipoxemia grave, que é o característico dos quadros graves do Covid. Além disso, né, essa ativação ela promove, de células inflamatórias, promove também a morte dessas células por apoptose, gerando as falências orgânicas, e essa reação, essa resposta inflamatória sistêmica atinge, então, alguns órgãos, principalmente pulmão, coração, rins, intestinos, cérebro, né, o sistema nervoso como um todo é comprometido, músculos, né, toda a musculatura é comprometida, e aí gerando um estado de hipercatabolismo importantíssimo, e fazendo com que essa gama de alterações fisiopatológicas fizesse com que a apresentação clínica dessa doença seja realmente muito grave. E o que a gente vê na prática clínica que é muito grave. É uma doença muito grave. A gente está repetindo isso, que as pessoas têm que ter essa dimensão que, infelizmente, os meios de comunicação não conseguem passar essa interface ali da prática clínica
né, do sofrimento humano muito intenso. Às vezes os dados epidemiológicos não dão essa dimensão dessa doença. Bom, uma vez que o indivíduo é exposto ao vírus, ele pode não se infectar por ter um sistema imune eficiente ou se infectar. Uma vez que ele se infecta, ele pode ser um paciente que não tenha sintoma, ou seja, evoluir com um quadro assintomático ou com um quadro sintomático, que pode ser um quadro leve, um quadro moderado, né, e um quadro grave. Os quadros leves e moderados, de modo geral, eles se recuperam, enquanto que uma grande parte dos pacientes com quadro grave vão evoluir para alta. Essa é uma doença que, inicialmente, o que há é uma resposta imune direta ao vírus que está invadindo as células e, ao mesmo tempo, se replicando quando ele tem sucesso nessa replicação. E aí, dependendo dessa resposta imune, da capacidade do vírus de invadir e replicar, os indivíduos vão evoluir para formas mais graves. Após um período aí que varia de 1 a 2 semanas, esses indivíduos vão evoluindo para um processo de inflamação predominante da confalência orgânica, né? E o que leva o paciente a ter um quadro grave e com maior chance de evoluir para desfecho final e evoluir para óbito. Esse quadro é o que a gente chama aqui de sepse, é uma sepse viral. Os quadros graves são quadros de sepse viral. Vindo à história natural das doenças de um modo geral, você tem um paciente em uma fase pré-patogênica, no qual inicia todo o processo, né, da história natural de doenças. Ele inicia, após a exposição, esse paciente tem uma fase de resposta imune em que, a partir de um certo ponto, vai haver um início biológico da doença. Posteriormente, as alterações fisiopatológicas desse início biológico têm esse início clínico com sintomas da doença. É quando o indivíduo procura o atendimento médico e, posteriormente, se faz o diagnóstico da doença. Isso das doenças de modo geral. Posteriormente, com o diagnóstico, vamos ou não fazer o tratamento. Esses pacientes podem evoluir, então, podem sobreviver, né, com sequelas ou sem sequelas, e outra morte. Então, o que acontece aqui na Covid, que a gente vê que o paciente se expõe, posteriormente ele tem o início biológico com uma resposta imune inicial, em uma fase, né, que, em média, dura 5 dias antes, né, do início dos sintomas, que é o início clínico da doença. Né? Esse período, em média, são 5 dias, de modo que em torno de mais de 90% dos pacientes, 97%, desculpa, dos pacientes, vão iniciar os sintomas antes do 11º dia. Assim, o indivíduo, né, com os sintomas, procura atendimento, se faz o diagnóstico ali, né, sorológicos ou diagnóstico com a pesquisa direta do vírus, e posteriormente ele é tratado. No caso da Covid, nós não temos no momento, tá, depois de mais de 1 ano e meio de doença, tratamento eficaz para a doença. E o que a gente vai fazendo é dar um suporte clínico para esse paciente, né? E alguns vão sobreviver, tá? Sem sequelas, outros vão sobreviver com sequelas, né? Desses com sequelas, muitos vão desenvolver sintomas persistentes, tá? E a gente ainda está em estudo, ainda avaliando até que ponto existiria a doença crônica. Ou ele pode evoluir para a morte. Então, o que a gente vê aqui é que o paciente vai ter uma resposta imune. Inicialmente, o que vai se ver nessa curva rosa aqui é a replicação viral, o aumento progressivo da carga viral. Posteriormente, né, com a resposta imune do indivíduo,
né? Vai haver a produção das imunoglobulinas de fase aguda, que é a IgM, principalmente, aqui em amarelo. Depois nós vamos ter a produção da IgA, mais ou menos simultaneamente com a produção da IgM. E, em algum tempo depois, aí, principalmente a partir do sétimo, oitavo, nono dia, entre o sétimo e o 10º dia, a produção da imunoglobulina G, né, que vai perdurar por mais tempo. A IgM, ela dura aí, ela tem um pico aí em torno do 10º ao 12º dia, depois ela cai rapidamente, né, ficando em níveis, às vezes, não detectáveis depois, posteriormente. E a carga viral também, ela atinge um pico, né, a replicação viral, ela atinge esse pico aí, aqui o rosa, né, em torno do 10º dia, né? A fase que a gente faz mais diagnóstico entre o 3º e o 7º dia de sintomas, né? Então, ou seja, aqui é 10 dias a partir do início, né, biológico lá da doença, tá? E, de modo geral, o vírus já não é detectável mais a partir do 10º dia nos casos leves, tá? E não é detectável mais a partir do 20º dia nos casos graves. A classificação da doença em ser grave ou leve, moderado ou grave, está relacionada principalmente à questão do suporte dos sintomas e do suporte que o paciente passa a precisar. Então, os casos leves aí representam em torno de 81% dos pacientes. Esses aqui são os casos sintomáticos. Os casos moderados representam 14% e os casos graves representam 5% de todos os casos sintomáticos da doença. Os pacientes assintomáticos, eles representam aí de 5% a 33% em algumas casuísticas, tá? Os com sintoma leve vão representar de 25% a 40%, isso aqui é sintoma leve, ainda são casos leves. Pacientes com sintomas moderados, de 10% a 20%. Pacientes com sintomas graves, né, são aqueles que são hospitalizados, vão representar de 20% a 35%, geralmente em torno de 20%. Então, 1 em cada 5% dos pacientes, tá, com sintomas, né, graves vão ser hospitalizados. E pacientes com sintomas graves hospitalizados em UTI, vai de 3% a 20% nas diversas casuísticas. Bom, os pacientes na fase inicial aqui, assintomáticos ou pré-sintomáticos, tá, evoluem então para uma fase, né, mais leve, sintomas mais leves. Os sintomas progridem, vão progredindo, isso aqui é a progressão da doença, para casos mais moderados, importantes, né, no qual o paciente já começa a ter uma doença no trato respiratório, né, inferior, e ele passa a ter uma dispneia mais significativa, tá? Mas ainda saturaria de modo razoável. Já os casos graves, que chamados graves, o paciente já satura menor que 94%, uma frequência respiratória maior que 30%. Isso aqui são as indicações principais para a gente considerar o paciente grave com indicação de internação. Esse paciente vai precisar de O2 suplementar, né? E, obviamente, a gente não sabe para que lado que ele vai, se ele vai estabilizar esse quadro, a lesão pulmonar dele ou não. A lesão pulmonar nos casos graves, mas também nos casos leves, ela tem um aumento inicial, né? E ela passa a aparecer principalmente ali em torno do 5º, 7º dia, vai evoluindo e atingindo um pico máximo entre o 12º ao 16º dia, né, em vários estudos de radiologia. Nos casos leves, de um modo geral, essa lesão atinge esse pico aí nessa fase e resolve-se totalmente a partir dos 30 dias, né, ficando basicamente sem sequela, tanto casos leves quanto moderados. Os casos graves, essa lesão pulmonar pode durar um pouco mais de tempo, comprometimento pulmonar, principalmente dos casos críticos, aqueles que vão para o CTI,
É uma doença longa, o paciente fica ali em torno de 3, 4, 5, até mais tempo na UTI. E o comprometimento da doença imune que a doença promove, o comprometimento da imunidade que essa doença promove, vai acabar favorecendo outras infecções, principalmente as nosocomiais, aquelas adquiridas, né, por conta das invasões que são necessárias para o suporte desses pacientes. E aí, esses pacientes acabam ficando muito tempo também por conta de comprometimentos secundários. Outras questões são outras falências orgânicas, como as cardiovasculares, a cardiovascular e a renal. Né? E um percentual razoável desses pacientes vai precisar de terapia renal substitutiva, que é a hemodiálise. Bom, e finalmente aqueles que vão para o quadro grave, eles vão ali atingir esse pico e, de um modo geral, oscila a partir ali do 10º ao 15º dia, esses pacientes acabam caindo, né, na ventilação mecânica, tendo necessidade de ventilação mecânica. Esse diagrama aqui também mostra para a gente, aqui em azul, né, exatamente a questão da parte de replicação viral, né, que fica aqui nesse período aqui, inicial, e posteriormente passa a predominar uma fase mais pró-inflamatória. Então, nessa fase viral é onde a racionalidade para usar agentes antivirais estaria. Quando já é inflamação ativada, nós praticamente não tem mais o vírus replicando, e são só as consequências, né, da própria inflamação, ou seja, da sepse, gerando o comprometimento fisiopatológico, as disfunções orgânicas do indivíduo. E aí, nessa fase, né, a racionalidade já joga para drogas anti-inflamatórias, né, que teriam ação aqui. Outro tipo de drogas, né, de medicações, de terapia, seria a terapia com anticorpo, aqui na fase antiviral. Está vem sendo mais testada, principalmente nas fases bem mais precoces do que essas fases que nós estamos mostrando aqui mais avançadas. Então, nós temos aí essa fase de replicação viral, fase inflamatória, e as terapias possíveis seriam as terapias antivirais, as terapias anti-inflamatórias e as terapias, né, imunes, como o uso de anticorpos contra o vírus ou partículas virais. Esse outro não mostra exatamente isso aqui, né? Essas fases nem sempre são tão bem divididas, né, como nesse diagrama. A gente tem uma fase no estágio 1, que é principalmente predominando a replicação viral. Posteriormente, chegando em uma fase em que a gente tem tanto replicação viral quanto resposta inflamatória já em início e em crescendo. Posteriormente, o vírus já não existiria mais e a gente teria basicamente uma resposta inflamatória perpetuando todo o quadro de gravidade, de comprometimento orgânico dos pacientes. Aqui são as várias propostas que tiveram aí, né, ao longo desse ano passado, principalmente, né, o Remdesivir, cloroquina, hidroxicloroquina, a transfusão de plasma de convalescentes, né, drogas imunossupressoras e outras drogas que vão inibir especificamente algumas vias inflamatórias que são ativadas na doença. Isso aqui foi só para vocês entenderem como que a ciência, apesar de toda a rapidez, né, as publicações, por exemplo, esse é um estudo que foi recebido em 23 de junho de 2020, foi aceito em novembro e publicado só em dezembro, né, um mês e 20 dias depois de ter sido aceito. E aqui, né, alguns meses depois. É um estudo aí mostrando aí, né, as possibilidades na época de terapia preventiva, ou seja, isso aí é tudo relacionado ao que foi produzido até o meio do ano passado, mas publicado somente no final do ano, quando várias dessas terapias, né, como no caso aqui de hidroxicloroquina, tanto preventivamente quanto curativamente, vocês vão ver aqui, né, já não estavam mais, já estavam se demonstrando que elas não tinham mais
eficácia contra a doença. E mesmo assim ainda havia publicações sendo produzidas aqui. E aqui outras intervenções, né, no suporte, né, do cuidado do paciente mais crítico. Esse diagrama aqui só mostra assim, as várias vias de possibilidade de intervenção, né, que as diversas pesquisas dentro da fisiopatologia, do processo de replicação viral, intracelular, né, viral, e da excisão e da eliminação do vírus. Então, haviam-se várias possibilidades, sítios que poderiam ser inibidos, tanto da replicação intracelular, quanto do bloqueio direto, né, da ligação, né, do vírus aos receptores específicos dele. Aqui é a mesma coisa, né, um diagrama mostrando que nós tínhamos tanto, né, no processo de fusão da membrana para inibir, nós tínhamos possibilidades de medicações para essa interface. A interface aqui antes, né, da adesão do vírus, a ligação dele à célula, na transcrição gênica do vírus, no processo de replicação dele, no processo de envelopamento do vírus, antes dele ser eliminado, e posteriormente ainda, né, do próprio vírus, após ele cair na corrente sanguínea novamente. Ainda, né, vimos também a possibilidade de ativação para inibição do processo inflamatório, tanto a nível de inibição a nível nuclear, quanto de receptores das citocinas, e algumas delas, principalmente a IL-6, IL-1 e IL-6, tá? E ainda de outros que ainda estão sendo desenvolvidos. Dentro de toda essa questão, né, a parte clínica da doença, né, de sintomas, eles, de um modo geral, o paciente tinha essa fase pré-patogênica, em que ele era infectado, depois a patogênica, em que já tinha manifestação clínica dele. Esse paciente podia evoluir para a resolução total parcial do quadro clínico. É o momento em que o médico, o paciente, né, diz, venceu a doença. E diz que o paciente está curado. Entretanto, alguns pacientes evoluem com sintomas persistentes. A questão é, quando é que eu considero o final da fase aguda? Principalmente os pacientes mais graves ou mais sintomáticos, eles, apesar de só estarem curados em tese, esses pacientes persistem ainda com uma fraqueza muscular, com mal-estar, com uma tosse, com cansaço, ainda por um tempo que vai, no caso da Covid, um tempo bem maior do que o tempo que a gente considera que ele esteja curado. Ele já está recuperando, mesmo assim ele ainda fica sintomático. Então, a cura da Covid, né, quando é que eu considero o final dessa fase? Entendeu? E a questão dos sintomas dessa fase aguda, né, versus sintomas pós-fase aguda. Nessa situação em que a gente tem esse paciente, né, nessa fase aguda, com esses sintomas da fase aguda, ele pode evoluir para a resolução clínica. Né? Nesse momento aí, a gente fala que ele venceu a doença, mas ele pode também, então, evoluir para esses sintomas persistentes. Ali eu tenho um doente, e aqui eu tenho um paciente curado com esses dois aspectos. Esses sintomas persistentes, eles acabaram tendo que ser estudados, tanto para avaliar a importância clínica ou da própria evolução da doença, né, que poderia ainda ter vários outros desfechos do ponto de vista de fisiopatologia crônica de doença. Levar, por exemplo, a doenças renais, a doenças neurológicas, a doenças cardiovasculares, ou seja, a doenças vasculares. Então, apesar do indivíduo estar curado, será que esses sintomas estão associados a uma evolução para outros desfechos? E passamos, então, a estudar algumas dessas questões. E algumas definições foram estabelecidas conforme o tempo após o início dos sintomas. Primeiro, a síndrome pós-Covid-19 agudo, com duração de sintomas maior do que 3 semanas. A outra seria o Covid-19 crônico, com duração de sintomas maior do que 12 semanas. E outra é a síndrome inflamatória multissistêmica,
que acontece em torno de 2 a 5 semanas, principalmente em indivíduos jovens, crianças e pacientes jovens, adolescentes, que é um quadro que nós não vamos abordar aqui, né, mas um quadro, de um modo geral, grave, com comprometimento cardiovascular, tá, com uma mortalidade razoavelmente elevada, né, mas que é uma doença, felizmente, não tão frequente, uma apresentação não tão frequente. Nesse processo, né, da história natural da Covid, esses pacientes que tinham sintomas persistentes, né, ou seja, sintomas da fase aguda em melhora nos casos leves, né, ou casos leves, e tinham pacientes com sintomas e sequelas da fase aguda que vieram dos hospitais. Então, esses dois pacientes, esses dois grupos de pacientes, poderiam evoluir com sintomas e evoluíam, um percentual de cada um desses dois grupos, eles evoluíam para sintomas persistentes. Algumas questões em relação ao tempo da doença e o teste também foram levantadas aí em cima dessa persistência de sintomas, né? A dúvida se a doença ainda estava ativa, se a gente aqui não tinha capacidade de identificar o vírus nessa fase, né, de doença. E aí a questão, a primeira delas, são os casos leves. De um modo geral, eles duram cerca de 1 a 7 dias. Os graves podem durar até 4 semanas, e a gente vê hoje até mais do que isso. A persistência da positividade né, da presença do vírus, né, como marcador aqui, né, o teste, o RT-PCR positivo, pode não significar doença ativa. Sintomas persistentes por um longo período de tempo podem não significar também doença ativa. Então, esses pacientes com sintomas da fase aguda e melhor esses casos leves, que evoluem para sintomas persistentes, a gente vai sempre avaliar o tempo de evolução. Se é maior que 3 semanas ou se é maior que 12 semanas. Né? E aí nós vamos classificar, né, uma síndrome pós-Covid ou uma síndrome ou um Covid crônico. No processo de resolução da doença, o que a gente espera? Redução progressiva dos sintomas, da fadiga, da dispneia, das dores, né, articulares, musculares, da cefaleia, da tosse, da anosmia, da disgeusia. Não deve ter mais febre, esse é um marcador super importante, né, da resolução da doença, ou seja, da evolução para a cura. A gente vê aqui pacientes, né, com a fase aguda, você vê que a ocorrência dos diversos sintomas que nós falamos ali antes, eles são muito semelhantes à mesma ocorrência dos sintomas pós-Covid. Indivíduos que tiveram sintomas pós-Covid, a incidência foi mais ou menos, né, o perfil de incidência foi muito semelhante, apesar da incidência ser menor, obviamente. Esse estudo aqui que avaliou 143 pacientes, seguiram esse paciente por algum tempo, mostraram que nos casos leve e moderado, né, os pacientes tinham pneumonia intersticial em 72% dos casos, 53% precisou de oxigênio, ventilação mecânica não invasiva, aquela que não precisa do tubo, é com máscara, que a gente retira, 15% precisou dela, a invasiva, precisando da intubação, 5%, 12,6% dos pacientes foram para UTI. Após 60 dias de segmento, ao menos um sintoma persistiu nesse grupo de pacientes, né, em 87%, 87,4% desses pacientes. E a pior da qualidade de vida foi percebida em 44% desses pacientes. Os sintomas mais persistentes após 60 dias foram a fadiga, a dispneia, dores articulares e dor torácica. Esses sintomas persistentes, nos casos graves, tá? Nós vamos avaliar o tipo de sintomas e sequelas persistentes, porque muitas vezes os sintomas são secundários aí. As sequelas que o paciente teve por conta da ventilação mecânica, por conta da necessidade de se manter em diálise, mesmo após curado e sobreviver à doença. Então, assim, aqui a gente cai num espectro mais complexo, né? E aí nós vamos avaliar esses pacientes, né,
Ou seja, nós tivemos aqueles internados no hospital sem necessidade de UTI, que caíram nesse tipo de persistência de sintomas, e nós vamos ver aqueles pacientes que foram internados necessitando de UTI, de ventilação mecânica ou não, mas precisaram de um suporte, né, mais avançado para sobreviver. Ainda assim, nós vamos considerar aqueles com maior que 3 semanas e maior que 12 semanas. E aí caiu-se em algumas ciladas aqui nessas classificações, né, que ainda estão em desenvolvimento, mas ainda persistem essas definições iniciais aqui. No processo de resolução da doença, né, no caso dos casos moderados e graves, é a mesma coisa, eu vou esperar a resolução progressiva dos sintomas, dos mesmos sintomas, né? Também não deve ter febre há pelo menos 3 dias. E, obviamente, que a gente vai esperar a melhora das consequências da doença grave do paciente que foi para o hospital da UTI, né, como imobilidade, fraqueza muscular, desnutrição, depressão, ansiedade, dores, disfunções orgânicas residuais, às vezes permanentes, né? Uma síndrome chamada síndrome pós-CTI, tá? Ou terapia intensiva, e um transtorno chamado transtorno do estresse pós-traumático. A gente vê que o comprometimento sistêmico, né, desses pacientes, osteoarticular e mental desses pacientes, é realmente muito grande. Quando a gente avalia as diversas falências orgânicas desses pacientes com Covid-19, a gente vê que 78% a 97% dos pacientes internados, né, tiveram os pulmões comprometidos. O coração, né, foi comprometido em 12% a 40% dos pacientes. Sistema nervoso em 14%, já quando eles entram na UTI. E para aqueles que vão para a ventilação mecânica invasiva, 37% deles não tem comprometimento do sistema nervoso central importante. O comprometimento de rim varia de 0,9 a 36, depende muito da gravidade dos pacientes que foram para o CTI. Né? Porque os pacientes que vão para o CTI tem aqueles que não vão para a ventilação mecânica, são menos graves, mas não tem como serem assistidos na enfermaria. Então, esses pacientes têm que ser atendidos no CTI, mas tem um prognóstico menor e menor número de órgãos falidos. Então, depende muito da casuística, mas até 36%, né, de comprometimento se encontra em algumas delas. O sistema imune, né, todo paciente que evolui com a sepse viral, ele vai ter uma imunodepressão grave. A persistência de comprometimento orgânico no pulmão, né, não foi vista assim, com uma incidência muito grande, né? Por exemplo, nessa casuística aqui, com 55 pacientes, segmento de 3 meses, 64% tinham sintomas persistentes, 71% ainda mantinham, depois de 3 meses, com alterações radiológicas, alguma alteração radiológica, 25% comprometimento da capacidade de difusão do monóxido de carbono. Em outro estudo aqui, com segmento de 1 mês, 53% com comprometimento da capacidade de difusão do monóxido de carbono, 49%, ou seja, metade, com redução da força muscular pulmonar. Em outro estudo, com 43% dos indivíduos, né, mantinham dispneia 3 meses após, né, quando ser considerado curado. Em relação ao coração, esse estudo aqui mostrou, né, com um estudo de ressonância nuclear, 71 dias após, mostrou que 78% dos indivíduos tinham envolvimento cardíaco, comprometimento cardíaco, 60% com inflamação ativa, ou seja, com a miocardite. Estudos em atletas, pacientes com casos leves, 46% de envolvimento cardíaco, 12 a 53 dias depois. O sistema nervoso central é muito comprometido nos pacientes com Covid, tanto o sistema nervoso, né, tanto a nível encefálico quanto medular. Então, aqui a gente viu aqui, ó, que 8% de desordem neurológica na fase aguda, tá, nesses 58 pacientes, com comprometimento após despertar da ventilação mecânica em 67% deles. Muito comum, é muito difícil de lidar esses pacientes,
muito difícil de tirá-los muito rapidamente da ventilação mecânica por causa do comprometimento, né, por causa da encefalopatia viral desses pacientes. A síndrome pós-terapia intensiva, né, em alguns pequenos estudos mostrou que ela ocorreu de 40% a 71% após 30 a 52 dias. Os pacientes ainda tinham, né? 30% dos pacientes tinham anosmia e diseusia, ou seja, não tinham paladar, nem sentiam cheiro de nada. Um mês depois, 30% desse segmento de 33%. Você vê, os estudos são muito pequenos, são estudos escassos. E, infelizmente, né, ainda agora, né, nós temos poucos estudos, temos um pouco mais de estudos já avaliando isso daí, sem muita diferença desses resultados que eu estou mostrando aqui para vocês. Alguns ainda não foram publicados em sites, né, que ainda não tiveram avaliação dos revisores. O rim, né, uma revisão aqui de 20 estudos, né, 17% de IRA, insuficiência renal aguda, em pacientes no hospital. Quando ele vai para a UTI, né, essa incidência só para 50%, metade deles. 7 a 28% das insuficiências renais agudas necessitaram de terapia renal substitutiva no hospital e na UTI. Então, é um percentual muito grande de pacientes. 5% mantiveram necessidade de ficar em terapia renal substitutiva, ou seja, em hemodiálise após a alta hospitalar. A síndrome pós-terapia intensiva, né, ela é uma síndrome, só para deixar mais claro aqui para vocês, é uma síndrome com desordens físicas, cognitivas e mentais que ocorrem durante a internação na UTI ou após a alta UTI hospital. Ela inclui prognóstico em longo prazo do paciente e de seus familiares, ou seja, ela está associada a uma série de consequências, né, na saúde, não só do doente, mas de familiares também. Porque vão ter que cuidar desses pacientes, dentro desse processo, obviamente, né, pacientes que saem com essas deficiências, eles necessitam de suporte fisioterápico, psicoterápico, fonoaudiólogos e médicos, às vezes cuidados de enfermagem, né, muito grande, e principalmente aqueles pacientes mais idosos. E o transtorno do estresse pós-traumático é um tipo de transtorno de ansiedade que pode se desenvolver em pessoas que vivenciaram um evento traumático. A experiência humana na terapia intensiva é extremamente traumática, principalmente de pacientes que ficam muito graves, requerem ventilação mecânica. São muitas as invasões que se precisa, às vezes muitas cirurgias, e por aí vai, né? Nós temos um espectro muito grande. E aqui no Covid, ele é um quadro de sepse viral nesses quadros graves, e obviamente com um suporte intensivo muito invasivo, né? o que levou ao resultado que a gente já conhecia de sepse de outras causas. Os pacientes internados necessitando de UTI, 5 a 23% deles, tá? Tiveram, 5 a 32% dos pacientes internados necessitaram de UTI. As principais indicações foram principalmente a pneumonia grave e a síndrome da angústia respiratória do adulto, que é esse quadro de comprometimento pulmonar muito extenso, grave, gerando hipoxemia severa, necessitando do suporte ventilatório. 60 a 70% dos pacientes que foram para o CTI foram lá e foram internados por conta disso. O choque séptico é a necessidade de drogas vasopressoras para manter a pressão, tá? No paciente com sepse. 20 a 30% foram do CTI por conta disso. O choque cardiogênico, principalmente por causa do comprometimento cardíaco, 20 a 30%. A insuficiência renal aguda, 10 a 30%. A fraqueza adquirida na unidade de terapia intensiva, ela ocorreu em 40% dos pacientes. E em pacientes em ventilação mecânica chegou a 78%. De modo geral,
esse comprometimento ele varia muito de leve a muito grave, e os muito graves, às vezes, persistem por toda a vida dos indivíduos. Desse modo, né, a incidência da síndrome pós-terapia intensiva foi 82% de incidência. Isso aqui são as repercussões dela nos indivíduos. 53% tiveram piora progressiva neurológica e física dos pacientes com essa síndrome. 30% tiveram depressão. 70% transtornos de ansiedade. 15% déficit cognitivo significativo e persistente. E o transtorno do estresse pós-traumático ele teve uma ocorrência aí muito variável, né, de 10% a 50%, dependendo das diversas fontes, né, de pesquisa disso aí. A análise assim, do segmento, né, em longo prazo desses pacientes, ela foi ocorrendo, e esse diagrama aqui mostra exatamente, né, assim, são vários domínios aqui, ó, né, domínio, né, da função física, né, social, de uma série de outros, né, que tem aqui, ó, do quadro emocional, da vitalidade. E aí, esse diagrama mostrando que os indivíduos que tiveram Covid, tá, com alta até 6 meses, eles tiveram uma redução, né, desses domínios que são associados à qualidade de vida extremamente significativamente maior do que indivíduos, né, que não tiveram comprometimentos significativos, ou seja, sujeitos que tiveram um padrão de saúde normal, apesar da doença. A persistência do vírus, né, ela foi estudada e um grande estudo aqui, ó, 957 amostras positivas, que eram 10,7% desse total de indivíduos aqui, né, 7.093 pacientes. Apenas adultos, 210 foram analisados desses indivíduos, 55% tiveram 2 testes positivos, 44% dos pacientes não tiveram positivos durante o segmento, que foi 55 dias. Não teve associação, né, a persistência viral com a gravidade da doença. Idosos levaram mais tempo para 2 testes ficarem negativos. 34% dos pacientes que persistiram positivos o fizeram seguidamente em 40% das vezes. E é interessante, né, porque o segmento e a persistência é considerada quando o indivíduo ele vai fazendo em certos períodos o teste, e a partir de quando ele tem 2 testes negativos, ele é considerado negativo. Se ele tem um negativo, e aí ele repete esse negativo 24 horas depois, se ele positivar, ele continua sendo considerado como persistentemente positivo. A partir de quando ele tem, no prazo de 24 horas, 2 testes negativos, aí esse paciente é considerado negativo. A ocorrência de positivação após negativação e resolução clínica é de 8 a 14% dos indivíduos. A cultura do vírus ela é de difícil realização, ela é inviável na prática clínica por diversos aspectos, tanto técnicos quanto econômicos. Nós não temos, no caso do SARS-CoV-2, né, marcadores de replicação viral disponível para a prática clínica. A sensibilidade do RT-PCR de suave nasal é de aproximadamente 66% a 80%. Então, obviamente, que ele vai deixar de detectar em uma amostra de, vamos como exemplo, de 1.000 indivíduos, né, que são verdadeiramente positivos, ele vai detectar aí, né, 660 a 800 indivíduos. O resto eles não vão identificar sendo o grupo chamado de falso negativo. Essa sensibilidade, quando é por um lavado broncoalveolar, ela chega aí próximo a 95%. Esse diagrama aqui é muito interessante, que mostra aqui os diversos ciclos que são feitos, né? Aqui a gente vê que os ciclos vão aumentando de cima para baixo, não o contrário,
né? Porque quanto menos ciclos eu faço e detecto o vírus, significa que a carga viral ali é maior, né? Ou a presença do vírus é mais significativa. Acima de 30 a 35 ciclos, a gente já considera os indivíduos como sendo negativos. Acima de 40, são negativos bem estabelecidos. E a gente vê, né, que esse aqui é o tempo, né, de coleta após o início dos sintomas. A gente vê que vai aumentando, né, vai diminuindo a quantidade de detecção, né, e principalmente aqui depois sempre com ciclos um pouco mais elevados, número de ciclos. Esse outro aqui a gente vê exatamente a mesma coisa, em azul, culturas positivas, em preto aqui, culturas negativas, a gente vê que após o torno do 10º dia, quase não se teve culturas negativas em indivíduos, né, que foi detectado o vírus. E a gente vê que aqui com 35 ciclos para você detectar, né, você vê que você tem um percentual de indivíduos que até 60 dias aqui, ó, foram detectados após 35 ciclos. Mas o vírus não foi detectado em culturas, em nenhum desses casos aqui, apesar de todas as limitações das culturas desse indivíduo, desse vírus. A cultura desse vírus precisa de pelo menos 10 a 6 partículas virais para que ele seja, que ela tenha sucesso na cultura. Abaixo disso, é pouco provável da cultura crescer, né, ou detectar o vírus. É um outro problema. Aqui mostrando essa mesma questão, né, o percentual de cultura dos indivíduos, né, e mostrando que depois do 10º dia, praticamente a gente não consegue cultivar mais o vírus. Esse outro daqui está mostrando, né, os dias de início do sintoma, né, aqui, tá? E o dia que o teste foi negativo. Então, a gente vê que o teste ainda foi positivo até muitos dias depois. Ou seja, oscilou aí em termos para poder negativar de 15, 16 a 28, né? Mas ele chegou aí até 68 dias ainda com pacientes com o teste positivo. Isso aqui é só mostrando, né, nesse impacto aí, mostrando que a idade, né, ela realmente faz com que o tempo de negativação, né, seja um pouco mais distante em relação aos indivíduos mais velhos. Quando a gente olha para sexo, não teve muita diferença, só apenas para sexo. Para muitas viroses, já foi demonstrada a presença prolongada de material genético em um hospedeiro, mesmo após a eliminação do vírus vivo e resolução sintomática. Estudos em macacos reais infectados com SARS-CoV-2 não demonstraram qualquer evidência de reinfecção, com um novo desafio com o vírus após a cura da primeira infecção. Então, ou seja, os macacos se curaram, eles se reinfectaram e não conseguiram, reinfectaram, né? Somente, mas eles não tiveram a reinfecção com sucesso naqueles que tiveram a doença, mostrando que a doença gerava uma imunidade para os sobreviventes, né, bem significativa. O CDC da Goiás ele investigou pacientes que testaram positivamente novamente após a cura clínica e não conseguiam demonstrar a infecção. Todas as culturas foram negativas. Bom, depois que o indivíduo adoece, né, aquele que sobrevive, ele pode sobreviver sem sequelas, sem sintomas, ele pode sobreviver com sequelas, ele pode sobreviver com sintomas persistentes, né, ou com uma doença crônica, não sabemos ainda. E esses pacientes, né, que evoluem sem sequelas, sem sintomas, eles podem ter o RT-PCR negativo ou pode ter o RT-PCR positivo. O paciente adoeceu, ele foi sintomático, e ficou sem sintoma e sem sequela, mesmo assim ele pode ser positivo ou negativo, né?
Um a gente considera curado, que é aquele que é negativo. E o outro, a gente interroga se ele está curado ou não. Por que eu estaria, né, esse paciente ainda eu estaria detectando partícula viral nele depois que ele já está assintomático, né, e curado, dito curado clinicamente da doença? Ou esse paciente realmente é um carreador assintomático? Nós ainda não temos a resposta, né, de certeza para essa situação. Esses mesmos pacientes sem sintomas, eles tendo um RT-PCR negativo, ou seja, se não há presença do vírus, não existe ação do vírus no organismo. E, obviamente, né, que provavelmente, a partir do né, se não existe a ação do vírus, né, no organismo, não há partículas virais residuais. Esse é um paciente que a gente considera curado, né, com RT-PCR negativo, sem sequelas. No caso desses pacientes que evoluem com a doença, curam-se da doença clinicamente, sem sequelas, sem sintomas, mas persistem com RT-PCR positivo, se há presença do vírus, existe a manutenção da fisiopatologia da doença em alguma ordem, apesar dele ser assintomático, né? Só que essa fisiopatologia pode estar modificada ou não pela resposta imune ou pelas alterações orgânicas ocorridas na fase aguda, né? Todas ainda, né, afirmações sem resposta. Especial, o paciente, obviamente, seria um carreador assintomático, uma vez que ele estaria com o vírus e ele só não tem manifestação clínica. Aqueles pacientes com sintomas persistentes, já não são esses assintomáticos, que tem o RT-PCR negativo, não há, se é RT-PCR negativo, confirmar que ele não tem a presença do vírus. Não existe ação do vírus no organismo. Então, isso aí, obviamente, são sequelas císticas ou sequelas psíquicas do vírus. É aquele paciente que a gente fala curado, né, mas sintomático, com sintoma persistente, RT-PCR negativo. Esses mesmos pacientes que se mantêm com sintomas persistentes, com RT-PCR positivo, né, se não há a presença do vírus, não existe a sua ação do vírus no organismo. Provavelmente são partículas virais residuais. É um paciente curado com RT-PCR positivo e que tem sintomas sequelas. Mas nós temos ainda uma outra possibilidade desses pacientes, que é o RT, aquele que o sintoma persistente, o RT-PCR positivo, em que há realmente a presença do vírus. Ao contrário do outro, que não há, aqui a gente pode considerar se há a presença do vírus. Existe a manutenção da fisiopatologia, modificada ou não pela resposta imune, pelas alterações orgânicas ocorridas na fase aguda. Esse paciente seria provavelmente o doente crônico, né? Um paciente que, além de tudo, né, de ter a doença crônica, ele não é só carreador, ele é um carreador crônico, como o outro carreador assintomático, né? Esse aqui é o sintomático. Seria provavelmente o que a gente consideraria a Covid crônica. Então, nós temos já documentação de indivíduos em que ele ficou persistentemente positivo e ficou persistentemente sintomático, sintomas leves, tá? E durante um longo tempo, né, ou seja, não se conseguia isolar o vírus até que conseguiu-se um belo dia isolar o vírus nesses pacientes. Então parece que essa forma aqui é uma forma possível e parece que ela ocorre provavelmente de um modo muito raro, mas pelo jeito ocorre. Nós não temos epidemiologia suficiente para afirmar todo esse processo ainda. A conduta no pós-Covid-19, com persistência de sintomas e o RT-PCR positivo, é o segmento ambulatorial de todos os pacientes. O segmento de indivíduos persistentemente positivo, ele tem que ser feito. Avaliar a piora sintomática, avaliar a reacutização de sintomas. E tem mais ainda, esses pacientes que tem, né, que a gente segue ser, né, persistentemente positivos, eles têm realmente carga viral muito baixa, se eles realmente têm o vírus, nós ainda não sabemos, nós sabemos que isso é uma possibilidade que ocorre raramente,
né? Mas não conseguimos demonstrar que isso ocorre numa frequência, né, desses 14% dos indivíduos que se tornam persistentemente positivos. Qual que é o percentual, na verdade, deles que seriam capazes de ainda ter o vírus e ser um Covid crônico? O fato é que o estudo epidemiológico mostra que contatos íntimos deles rarissimamente vão pegar o Covid, né? Ou seja, eles não transmitem o Covid, por isso que existe a possibilidade, né, a recomendação da gente liberar esses pacientes dentro dos prazos, que não é o caso aqui da nossa exposição aqui, da nossa aula, mas, por exemplo, pacientes com 10 dias que ele ficou assintomático, sem febre, pelo menos 24 horas, a gente sabe que a gente pode liberar esse paciente, né, e ele não vai transmitir os contatos íntimos. Então, os estudos epidemiológicos mostraram que esses pacientes, os casos leves após 10 dias, os casos crônicos após 20 dias, eles não transmitem a doença, né? Pelo menos de modo, né, epidemiologicamente significativo. Então, não seriam esses indivíduos que perpetuariam uma pandemia. E a outra questão seria a reabilitação, né? Então, várias diretrizes foram propostas por diversos argumentos, né, para a reabilitação dos pacientes com Covid-19. Esse pessoal referência muito bacana, do British Medical Journal, né, aqui no final do ano passado. É muito interessante, já avaliando esses pacientes com Covid crônico, ou com sintomas, né, de síndrome pós-Covid. O fato é que o mundo inteiro, né, ficou numa situação muito desconfortável, né, tanto para investigar a doença, né, quanto para conduzir a doença. E nós tivemos realmente que nos virar em diversas posições, com diversos olhares, para que conseguíssemos alcançar, né, e conseguíssemos estabelecer, né, uma melhor clareza, né, das diversas confusões que toda a pandemia levou no mundo inteiro. E, obviamente, que nós ainda, né, estamos ainda precisando de nos virar para poder ter uma visão mais abrangente, mais profunda sobre essa doença que é muito grave, que está aí ainda na toda, né, atualmente em pacientes, indivíduos mais jovens. A vacina está chegando, né, com uma força e com uma penetração maior na população, né, e a gente realmente espera que ela cubra toda a população, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Né? É um processo de sofrimento muito intenso, jamais visto, e que a gente realmente consiga sobreviver a todo esse momento histórico, né? E com uma melhor clareza dessa doença chamada Covid-19. Obrigado.